fulcral, fundamental é a economia de Francisco e Clara, pensando também na lógica da campanha da fraternidade e, por tal, a correspondência de educação por projetos de vida que cuidem da casa comum. Uma parceria, então, com o Instituto de Filosofia e Teologia, com o curso de Teologia da Noite e com outros institutos e departamentos da Universidade, Faculdade de Economia, outros cursos. Eu sou o Douglas Felipe, do curso de História e atualmente do curso de Filosofia da Universidade. Juntamente com o professor Eduardo e outras pessoas fazemos parte da articulação da economia de Francisco e Clara, e por isso trazemos à PUC Minas o segundo encontro proposto na lógica da campanha da fraternidade a respeito da economia de Francisco e Clara. Por isso, é uma alegria muito grande receber cada uma nessa noite, para que nós possamos, além de dialogar sobre a temática da economia de Francisco, refletir também, de modo místico, a necessidade de nós rearrumarmos a nossa economia. Então, na alegria da acolhida, para bem o fazermos, convido todos de pé para a gente, animados, empenhados em uma economia justa, que cuida, que ama, cantarmos então para todos aqueles que receberam a folhinha, juntos à capela, um momento novo, puxado pelo nosso professor Eduardo. Porque o violeiro não veio, então vamos lá na capela. Mas sabe que tem uma coisa? Quem não tiver a folha e não saber a música, chega do lado de quem tem, né? E a gente já começa a fazer uma economia da partida, né? Então vamos lá. Deus chama a gente para um momento novo, de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais. Sozinho, isolado, ninguém é capaz. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Não é possível crer que tudo é fácil. Há muita força que produz a morte, gerando dor, tristeza e desolação. É necessário unir o cordão, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. A força que hoje faz brotar a vida habita em nós pela sua graça. É ela quem nos convida a trabalhar, o amor repartir e as forças juntar. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. Então todos podem se assentar, entendendo então essa dinamicidade de alinhar a vida acadêmica com a necessidade de nos relacionarmos com o transcendente, com o elemento espiritual. Ambos não se distinguem da mesma forma que ambos não podem ser dissociados, pelo contrário, convergem numa unidade de que a academia ilumina a nossa espiritualidade, ao tempo que a nossa espiritualidade nos faz dar passos na academia. Nós temos um itinerário proposto que será de leituras, de reflexão, de meditação, uma lógica espiritual, como já disse, a respeito da campanha da fraternidade deste ano, juntamente com a economia de Francisco e Clara, ao tempo que depois entraremos aí nessa dinâmica bem acadêmica com o professor Eduardo, que irá debater com todos nós sobre o nosso ponto fundamental da noite de hoje, que é economia e educação. Então, para quem não está com a folhinha, né, segue a mesma lógica de tentar estar próximo com quem está e acompanhando, meditando, buscando ouvir ao mesmo tempo que participar. Então, para todos nós, um bom encontro. Então, antes da gente comentar,
começar melhor a cena, eu vou chamar o Fred. Ele é parte do GRD, o grupo da PUC Minas irá trabalhar, já trabalha, aliás, com a economia de Francisco e Clara, e no momento ele nos dará uma breve palavra. Por favor, Fred. Boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui, cada um e cada uma. E que bom ver esse tanto de gente em pré-feriado para discutir a economia de Francisco e Clara, né? Sinais alvissareiros. Como é um sinal bastante alvissareiro para nós, desde que iniciou o seu papado, todos os passos que o Papa Francisco tem nos dado, né? Eu acho que para nós é uma grata alegria, acho que para todo mundo que está aqui, eu imagino, estar podendo ter essa experiência de viver um papado que é tão renovador, provocador e corajoso, né? E eu acho que a coragem do Papa Francisco se mostrou logo que chegou, quando da publicação do Evangelho Gaudium, né, da alegria do Evangelho, e não parou mais, né? Essa coragem, ousadia e capacidade de inovação dele se fez muito presente na Laudato Si, né, na Louvado Seja, que criou inclusive alguns fundamentos que hoje estão se espalhando, se contaminando, interagindo bastante com o conhecimento acadêmico, sobretudo a ideia da ecologia integral e a ideia da casa comum. Eu acho que o Papa Francisco tem uma capacidade incrível de encontrar maneiras simples de falar ideias bastante complexas e que diversos intelectuais já tinham um tempo fazendo e denunciando, e ele vem de uma maneira muito simples, com duas palavras, por exemplo. Parem para pensar o peso, a profundidade, a contundência que tem a ideia de uma ecologia integral, né? Que não dissocia o ser humano da natureza e que, sobretudo, tem a questão do pobre no meio. E não tardava ele chegar na mola mestra de organização da vida em sociedade, que é a economia, né? Inclusive, na sua origem, tem mesmas relações com a ideia da casa, né? Oikos, né? E com a ideia de religião também, de religare, né? E ele chegou de uma maneira bastante contundente também com esse debate, e nós estamos ainda iniciando essa caminhada. Eu queria encerrar então desejando essa boa noite para nós, fazendo essa pequena saudação aqui inicial, chamando a atenção para essa ideia de que nós estamos ainda começando essa caminhada da economia de Francisco e Clara, portanto é um solo ainda bastante fértil e promissor, inclusive no campo das ideias, da produção do conhecimento. Nós estamos aqui hoje na sala com muitos jovens que foram chamados, foram selecionados para participar do Encontro Mundial em Assis, né? Depois eles podiam se apresentar também, não vou chamar agora porque eu imagino que talvez seja incluído aí na dinâmica, né? Inclusive quem está coordenando aqui é um dos que estarão lá em Assis, né? E eu termino dizendo isso, que aproveitemos bem essa oportunidade de ter o Papa Francisco do nosso lado, discutir uma outra economia. E não tenhamos dúvida, acho que por todo o documento que o Papa Francisco até hoje produziu, deixa muito claro que essa outra economia é uma economia anticapitalista, e acho que essa é uma contribuição nossa quando a gente formula e sistematiza sobre a economia de Francisco e Clara aqui no Brasil. A PUC Minas é a primeira universidade do mundo a criar um grupo de reflexão e trabalho para a economia de Francisco e Clara. Está vinculado aqui ao Ânima PUC Minas. Esse grupo tem 12 integrantes de diversos departamentos aqui da PUC, da administração, da economia, das relações internacionais, das ciências da religião, da teologia, e também pessoas não vinculadas a departamentos, mas vinculadas a movimentos populares e estudantes. E esse grupo se coloca também a serviço nosso, para quem quiser colaborar, participar, contribuir e ajudar aí nessa batalha das ideias em defesa de uma outra economia. Muito obrigado. Nós que agradecemos, então, perceber como que, eu já havia dito, né, a dinamicidade da vida acadêmica se correlaciona com a vida espiritual, com a vida eclesial, com a nossa igreja do Papa Francisco, que é uma igreja que fala do Santo de Assis e da Santa de Assis. Agora eu gostaria de convidar a Tânia, que vai estar dizendo para nós
da articulação brasileira da economia de Francisco e Clara, dando mais um panorama dessa bonita e necessária forma de pensar uma economia da vida. Boa noite para todos, todas e todas, né? Primeiramente, queria agradecer aqui aos jovens, né, que construíram esse evento tão bonito, ao Eduardo, a Manu, a muitos outros, né? Todos aqui envolvidos, a todos aqueles que estão mais sensíveis às questões que o Papa Francisco traz para a gente refletir sobre um momento tão difícil para o nosso país, né? Esse aqui também foi um problema. Tá dando... Tá. Queria também parabenizar o grupo, né, de reflexão que foi criado na PUC, com representação diversificada, né, da sociedade civil, da arquidiocese, juntamente com professores, com jovens representados aqui, né, de forma tão significativa, mas gostaria de falar primeiramente sobre a associação, né, como é que ela entra nessa história, né? A Associação Brasileira de Francisco e Clara, ela nasceu de uma iniciativa que brotou, né, a partir das grandes contradições que emergiram na nossa sociedade humana, né? Então, a associação é fruto de um esforço, de um trabalho voluntário, de pessoas que, muitas egressas de movimentos sociais, de pastorais, da universidade, dos profissionais da área da economia, né? Eu sou uma delas, e nós não estamos satisfeitos com o mundo que a gente está assistindo. Né? Nós não estamos satisfeitos com a desigualdade, nem com a depredação, nem do tratamento com os jovens, né? Muitas vezes realizamos isso em nome do bem-estar, mas que na verdade é a negação do bem-estar. E assistimos também esse movimento, né, tão emocionante que foi desencadeado pelo Papa Francisco. Eu afirmo isso sempre. É uma emoção profunda toda vez que eu falo da economia de Francisco e Clara. Por quê? Porque, de fato, todos aqueles que investiram, que na verdade não é que investiram, que vestiram essa proposta, né, que traz essa proposta no coração e que reflete no nosso dia a dia, na nossa construção, da hora que a gente chega na sala de aula, na hora que a gente faz a reunião junto com a comunidade, nos movimentos sociais, na pastoral de rua, no sindicato, na universidade, no nosso dia a dia, que a gente traz a economia e busca refletir sobre ela e dizemos de forma muito firme e convincente: nós temos que construir uma economia que deixe de matar nossos irmãos. Nós temos que construir uma economia que seja capaz de refletir a ação humana no que ela tem de melhor. Nesse ponto, eu digo para vocês, falar hoje em nome da nossa associação brasileira, e também já está em Minas, né, trabalhando em todos os municípios, todos os estados, junto com os jovens escolhidos de Assis, né, nos faz cada dia mais pegar a nossa pastinha, pegar a nossa bolsa, pegar a cartilha, levar para a comunidade, levar para a sala de aula, levar para todos os lugares onde estamos, para construirmos uma sociedade que caiba a todos. Porque ele veio, né, o mestre veio para trazer abundância, não morte, veio para trazer vida. E a Associação Brasileira de Francisco e Clara, a gente costuma falar, né, Eduardo? Clara e Francisco, né? A gente dá uma forçadinha de barra, né? Porque essa foi uma reflexão muito profunda quando a gente traz Clara para dentro do nosso debate, né? Da nossa construção, da nossa edificação da associação, porque a gente entende que homens e mulheres sempre tiveram um papel na construção de uma sociedade humanizada. Sempre estiveram juntos. Quando isso não deu certo, é porque você instaurou uma sociedade desigual e desumana. Muito obrigada a todos. Me desculpe pela emoção e pela fala longa. Tânia, nós que agradecemos. E, pessoal, boa noite. Primeiro quero me apresentar.
Eu sou Emanuele, hoje eu trabalho no grupo de reflexão e trabalho para a economia de Francisco e Clara, aqui no grupo da PUC. Sou também uma jovem que vai participar em Assis e participo da articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara. Então, nós temos uma caminhada aí juntos, Ramon, Douglas, professora Tânia, Edu. E eu queria convidar aqui agora uma pessoa que me mandou uma poesia, gente, essa semana, muito bacana, sobre economia de Francisco e Clara. Vem cá, Samuel. Samuel, ele integra o Movimento Nacional do Povo da Rua. Ele atua também no projeto Empreendendo Vidas, que é um projeto que leva a economia de Francisco e Clara cada dia, um projeto da Pastoral Nacional do Povo da Rua. E o Samuel mandou uma poesia que eu falei assim, gente, eu não posso ficar com isso só para mim. A gente precisa compartilhar, é uma poesia muito linda. E para a gente começar o nosso momento aqui nosso encontro mesmo, eu queria que você declamasse para a gente. Boa noite, gente. Todos e todas. Declamar é meio difícil, eu consigo ler ela. Escrever a declamar tem um universo, mas vou me acomodar aqui, tá? Um dia de trabalho puxado, 52 anos nas costas, a gente já não aguenta mais ficar tanto tempo de pé, não. Mas dizer que é um prazer estar aqui com vocês, dizer que é um prazer participar desse debate, desse momento. Enfim, meu nome é Samuel Rodrigues, eu sou um paranaense, filho de um lavrador, de uma lavradora, expulso do campo pelo processo de desenvolvimento do campo, quando o plantador de café lá, o cafeicultor, decidiu que na fazenda dele ia se criar boi, sabe, Fred? Não ia mais plantar café, porque plantar café envolvia cuidar de várias famílias também, envolvia ter várias famílias sobre a terra dele, e cuidar de boi, com 3 vaqueiros, você cuida de 5.000 cabeças de boi, e para 5.000 pés de café você precisa de muitas famílias para tocar. E aí a gente acabou expulso do campo, fomos para a cidade, e aí tem uma longa história até chegar aqui na PUC no dia de hoje, que outra hora a gente conversa sobre ela. Mas numa dessas correrias, nesses processos de pandemia, nós fomos trabalhar na Serraria Souza Pinto, nós fomos participar da ação humanitária na pandemia, de enfrentamento à Covid, de atenção à população de rua. E eu ganhei um lugar muito gostoso na Serraria, que era um lugar de servir café, de recepcionar as pessoas. E botei o nome dele de Acorda Maloca, por exemplo, A minha chefe na época, a Flávia, ficou meio zangada, Tem que colocar uma coisa, não é Acorda Maloca, e aquela coisa ficou. Nós transformamos esse espaço num lugar de debate, de contar piada, de contar versos, e começamos a escrever poesia com a galera ali, coletar algumas experiências de quem estava indo para casa, de quem estava com medo também da pandemia, sem saber o que fazer. E depois nós traduzimos isso, começamos a traduzir isso e colocar no papel. E uma delas foi na nossa formação, eu estou trabalhando num projeto do Ministério Público do Trabalho, com recursos do Ministério Público do Trabalho, num projeto capitaneado, organizado pela Pastoral da Arquidiocese de Belo Horizonte, pela Pastoral Nacional, aqui a Cristina, aqui a Denise. E num desse projeto, o Fred e outras pessoas estiveram lá, a Manu também, falando um pouco para nós da economia de Francisco e Clara, E a Manu me alertou para Francisco e Clara, eu fiz a poesia, escrevi Economia de Francisco, ela disse Francisco e Clara, E aí nós mudamos até o título da poesia, virou Economia de Francisco e Clara. Eu vou ler ela para vocês. Eu trouxe outra, viu, Manu? Sobre Mãos Seletas, se tiver tempo. Mãos Seletas é um dos grupos de economia solidária que nós temos dentro desse projeto. Economia de Francisco e Clara é o nome. Para a nova economia, hoje eu também quero ir. Construir um novo mundo e novas portas abrir. Caminhar em movimento e nos tantos desafios construir um novo alento.
A atual forma econômica exclui, mata e degrada. Traz atraso e sofrimento, prejudicando a jornada. Aos pobres reserva a morte, aos ricos renda dobrada. Mas eis que surge no mundo uma nova direção. O pobre agora é o centro dessa nova discussão. A natureza bem viva na mente e no coração. A terra, o trabalho e o teto, palcos de transformação. A terra nos dá sustento, o teto dá proteção. O trabalho coletivo promove a superação. É isso. Gente, eu fiz bem, não fiz? De chamar o Samuel e da gente não deixar isso guardado, porque é muito bonito, né? Assim, eu acho que traduz mesmo a mensagem da economia de Francisco e Clara. E com isso, então, Samuel, muito obrigada, viu? E eu acho que daqui a pouco você pode falar também. Pode ficar, claro. Ô, gente, e tem lugar aqui, tá? Quem quiser pode sentar aqui do nosso lado. E muito obrigada, Samuel. Daqui a pouco você pode ler também a outra do Monseletas. Acho que vai ser muito bacana. E agora, pessoal, alguns receberam aí, né? Acho que nós não temos esse folheto para todo mundo, mas nós vamos começar a seguir aqui. Neste ano em que a campanha da fraternidade nos convida a olhar, discernir e buscar ações que fortaleçam a educação, queremos alargar o olhar com Francisco e Clara de Assis para concretizar no nosso chão da vida novas economias, com a alma das novas sociedades que buscamos. Iniciemos com a oração por uma outra economia. A oração, ela está na folha de trás. Tem alguém que quer puxar a oração para a gente? Tem, gente? Pode então? Pai nosso, nos dai força e sabedoria para buscar uma economia diferente. Ô, gente, pode acompanhar aí em voz alta. Uma economia que faz viver e não mata, que inclui e não exclui, que humaniza e não desumaniza, que cuida e não degrada. Nos ajude a estar juntos, nos conhecer e fazermos um pacto para mudar a atual economia. A cada alma a economia do amanhã. Louvado sejas, meu Senhor, pela consciência de que hoje, mais do que nunca, tudo está intimamente conectado. O cuidado do ambiente não pode ser separado da justiça para com os pobres e da solução dos problemas estruturais da economia mundial. Que nós, juntos corajosos, sejamos capazes de escutar com o coração os gritos cada vez mais angustiados da terra, da água, do ar. O grito de seus pobres em busca de ajuda e de responsabilidade. Nos comprometo a darmos respostas e não virarmos para o outro lado. Que a mensagem de sororidade e fraternidade de Clara e Francisco nos ilumine, nos inspire na construção de uma economia. Vos pedimos, dai-nos a coragem e a inteligência para corrigirmos os modelos de crescimento incapazes de garantir o respeito pelo meio ambiente, a aceitação da vida, o cuidado da família, a equidade social, a dignidade dos trabalhadores e os direitos das gerações futuras. Assim sejamos. Amém.
pela realidade. Somos convidados a olhar para a nossa realidade e perceber nela os sinais da economia que exclui, maltrata, desumaniza, que separa, que divide, que explora. Ao mesmo tempo, o olhar de esperança nos ajuda a revisitar nosso projeto de vida, reconhecer projetos inovadores que levam em conta a fraternidade para com a criação e novas trilhas de cuidado para com os mais vulneráveis. Queremos cada vez mais reconhecer, valorizar e nos integrarmos nessas iniciativas geradoras de vida e de partilha. A educação vivenciada a partir de uma comunidade é um processo mediado pelo amor. É, pois, na vida em comunidade que acontece a cultura do encontro, genuíno processo educativo que integra e complementa diversas entidades como um folheto colorido de infinitas faces. O folheto representa uma sociedade em que as diferenças convivem integrando-se, enriquecendo-se e iluminando-se reciprocamente, embora isso envolva discussões e desconfiança. Educação é, como outras, uma fração do modo de vida dos grupos sociais que a criam e recriam, entre tantas outras invenções de sua cultura em sua sociedade. Formas de educação que produzem e praticam para que elas reproduzam, entre todos os que ensinam e aprendem, o saber que atravessa as palavras da tribo, os códigos sociais de conduta, as regras do trabalho, os segredos da arte ou da religião, do artesanato ou da tecnologia que qualquer povo precisa para reinventar todos os dias a vida do grupo e a de cada um de seus sujeitos, através de trocas sem fim com a natureza e entre os homens, trocas que existem dentro do mundo social onde a própria educação habita e desde onde ajuda e explicar, às vezes a ocultar, às vezes a inculcar, de geração em geração, a necessidade da existência de sua obra. Papa Francisco, em sua visita à ilha de Lampedusa, no dia 8 de julho de 2013, diante das mortes dos naufrágios no Mediterrâneo, conclamou a humanidade a reconhecer o pecado social que nos impede de reconhecer a fraternidade presente em toda a humanidade. Quando somos indiferentes às desigualdades que separam, ferem e matam, somos cúmplices de um sistema econômico que mata. Peçamos ao Senhor a graça de chorar sobre a nossa indiferença, de chorar pela crueldade do nosso mundo, do nosso coração e de todos aqueles que, no anonimato, tomam decisões sociais e econômicas que abrem as portas para situações trágicas como essa. Peçamos ao Senhor a graça de tocar nossos corações com a mesma graça da fraternidade educativa e educadora de Clara e Francisco de Assis, que desde a sua realidade foram desafiados a reconstruir no amor toda a Igreja de Cristo. Dá-nos um coração grande para amar, dá-nos um
caminhamos cantando. Que as nossas lutas e a nossa preocupação por este planeta não nos tirem a alegria da esperança. Deus, que nos chama a uma generosa entrega e a oferecer-lhe tudo, também nos dá as forças e a luz que necessitamos para prosseguir. No coração deste mundo, permanece presente o Senhor da vida que tanto nos ama. Não nos abandona, não nos deixa sozinhos, porque se uniu definitivamente à nossa terra e o seu amor sempre nos leva a encontrar novos caminhos. Que Ele seja louvado. Entraremos agora numa parte muito especial, na dinamicidade, na animação. Com o nosso professor Eduardo Brasileiro, nós vamos para a conversa com o grupo. Meus queridos, minhas queridas, nesse momento em que a gente faz essa reflexão, esse momento de oração e também de contemplação, de silêncio, de escuta, de percepção, a gente dilata, faz um exercício de dilatar a nossa percepção, não somente centrada em nós, mas agora a gente se lança num processo de perceber a nossa volta. Fazendo um recuo antes que a gente faça esse mergulho, esse encontro que nós fazemos hoje aqui, ele é fruto desse caderninho aqui, um subsídio, que um grupo aqui da Articulação Mineira da Economia de Francisco e Clara tem feito alguns encontros, fizeram um segundo encontro lá no Corecon, o primeiro encontro no Espaço Paulo Freire, e fez um convite, falou ao GRT, ao Fred, a Manu, a mim, ao Douglas, e tem mais gente ali que eu estou perdendo, a Lídia, né, de falarmos, vamos fazer aqui um encontro dentro da PUC para viver, porque como o Fred disse, a primeira universidade no mundo que está fazendo um processo de, não é só ver o evento que o Papa Francisco promove, mas é enraizar a discussão dentro da nossa realidade. E nesse sentido, quando a gente vive cada um desses encontros aqui, a gente não quer totalizar o debate sobre a economia de Francisco e Clara. A gente quer mostrar uma face dela. E hoje, o tema que nós temos aqui é conversar sobre projetos de vida que cuidem da casa comum. A Articulação Brasileira, o grupo que escreveu aqui esse material, nós apresentamos a CNBB, que, aproveitando a campanha da fraternidade, cujo tema era a educação, nós deveríamos também trazer a economia, porque sem um outro modelo econômico, a nossa educação está fadada a continuar a reproduzir um processo de morte. E sem uma outra educação, também o processo econômico nosso, ele não vai mudar, porque ele continua a preparar-nos para essa fábrica de urgente chamada capitalismo. Capitalismo neoliberal, na sua fase mais perversa, sabe? Mas a gente precisa se escutar e entender por que isso é tão perverso. Às vezes, a percepção que eu tenho do mundo, como nos disse o Paulo Freire, nunca falou isso, mas quando ele faleceu, o Frei Beto fez um texto na Folha de São Paulo e disse que era uma frase que ele falava muito, que é, porque a cabeça pensa onde meus pés pisam. Então a realidade que eu estou, muitas das vezes, me impossibilita de perceber o outro mundo, as suas desigualdades, as suas violências e os seus desafios. A economia de Francisco e Clara, ela vem chamar a essa compreensão. A gente só muda o processo político, econômico que nós estamos inseridos se nós nos percebermos, nós nos escutarmos. E escutando, começarmos a arquitetar novas possibilidades, novos mundos possíveis, como os movimentos populares falam isso desde o primeiro Fórum Social Mundial, lá de Porto Alegre, né? Então essa experiência é uma experiência de mergulho nos nossos desafios coletivos, que o capitalismo insiste em mostrar, em às vezes colocar a gente que são problemas pessoais, individuais, que na verdade são grandes problemas coletivos. Então, para começar essa conversa com vocês aqui, eu gostaria de convidar que a gente pensasse quais são os principais problemas que afetam a sociedade brasileira. E a partir disso a gente vai começar a confeccionar aqui, de uma forma bem breve e bem objetiva, o que seriam os problemas raízes da nossa sociedade. Então a palavra está aberta, mas não é uma fala longa?
Problema X, problema Y. Quem gostaria de falar um problema que acha estrutural na nossa realidade brasileira? Todos têm muitos para falar. Por favor. Acho que é a vaidade. A vaidade é um dos problemas da nossa sociedade. Ok, tem mais? Acho que a corrupção, sim. Corrupção. É só falar no microfone que aí grava. Acho que a corrupção, sem dúvida nenhuma, é uma podridão que tem no nosso país. Todo mundo sabe disso, isso é claro. O neoliberalismo, né, que com esse discurso de moralidade, esse discurso de moralidade, povo corrupto e tudo, que nos engana. Isso é um problema sério. O racismo, acho que é um problema estrutural de longo tempo na nossa sociedade e que ainda hoje, no século XXI, afeta cotidianamente boa parte da população. A desinformação e as fake news, que são um câncer hoje no mundo inteiro. Mulheres gostariam de falar? Aqui. A injustiça que hoje está assim defasado do mundo aí fora. Eu acho que a grande pobreza nossa é que nós mesmos não conhecemos a nossa história, as nossas origens, e também nós, como estudantes de teologia, muitas vezes caímos no fundamentalismo. Nossa! A falta de amor pelas nossas plantas, pelos nossos animais, pelas nossas florestas, pela nossa ecologia. Mais alguém? Já vou aqui mais perto, peraí. A desobediência do povo. A desigualdade social, a desigualdade entre homens e mulheres, a desigualdade em si. Né? E uma outra palavra que eu queria dizer é a falta de acesso à educação, que segrega tantas pessoas ainda hoje no nosso país. Eu tenho uma educação, né? A educação enquanto um direito, né? O acesso a ela. Esse exercício de palavra geradora que a gente faz aqui é buscarmos encontrar traços comuns da nossa reflexão e deles partirmos para uma reflexão de conjunto, um acordo comum daquilo que a gente acha que é o factível, aquilo que a gente precisa mesmo, aquilo que é um conjunto estrutural. E quando a gente vai começando a ouvir, cada um tem uma reflexão, um lugar onde pensa e vai começando a costurar. Todo mundo aqui teria muito a dizer. Todo mundo teria aqui muito a dizer. Mas alguns dos que falaram já vão mostrando um pouco do que é nítido de todos. A economia de Francisco e Clara, ela surge a partir desse mergulho. Ela não é uma grande proposta e plataforma que o Papa Francisco criou. Até hoje, o Ramon, o Amadou, o Fred, eu, o Tânia, o pessoal todo aqui, a gente só tem uma carta que nos ancora, que o Papa Francisco fez e que o Samuel, inclusive, colocou um pouco dela na poesia, né? Uma economia que faz viver e não mata, uma economia que cuida da vida e não a depreda, uma economia. A gente começa a dizer um paradigma do centro da vida. E esse paradigma é esse esforço de falar, nós precisamos atravessar uma grande fronteira para que a vida esteja no centro. A vida representada não pelo homem, uma vida antropocêntrica, mas uma vida biocêntrica ou ecocêntrica, onde o centro seja a vida de todos. E entender que o homem não está mais no centro da vida, e não deve ser ele a pautar todas as decisões que são o que interessa para ele, fazer ou não através dos mecanismos da política,
da economia, esse é o grande paradigma. Porque se nós percebermos, né, o José Luiz falava, José Maurício falava, o racismo. Se nós pararmos para perceber, o racismo vem de uma perspectiva antropocêntrica branca, patriarcal, né? Que interessa uma economia ser construída em cima de uma estrutura política e econômica racista, né? Que cria esse termo raça, inclusive, que cria uma divisão, que cria uma interpretação, que para os povos que estavam aqui, não existia nada disso, mas existe uma imposição social, cultural. Existe uma coisa que desde a nossa colonização até ela hoje aqui, ela vem incidindo na nossa cabeça, no nosso corpo, na nossa forma de ser povo brasileiro. A colonialidade, que é expressar estruturas de desigualdade durante toda a nossa história. Então o racismo, o patriarcalismo, uma estrutura, o machismo, né? Uma estrutura monetocrática de sociedade, né? Que palavrão é esse, né? Monetocrático da moeda ao centro da vida, das relações monetárias ao centro da vida, que é aquele papo, né, do ter antes de ser, da acumulação, da desigualdade que a Tônia lembra. Esses são problemas estruturais que vão reverberar questões que geram na atuação individual de cada um efeito. Todos nós somos afetados por isso. E hoje a gente se reúne enquanto povo para, ancorados numa proposta do Papa, que hoje já se misturou na gente, já é um pouco de nós, porque a gente quer refletir como muda uma estrutura econômica e política a partir de um projeto popular de Brasil, um projeto de povo, de sociedade que levante uma nova bandeira que seja diferente desta que está posta do capitalismo neoliberal. Então é essa a grande bandeira que nos agremia, a vontade de fazer mais a partir de um sistema de morte. E cada um de nós vai recebendo e deve costurar coletivamente um corpo de resistência e luta. Na pastoral, por exemplo, universitária, né? Manu, Ramon, tem feito um exercício de reunir os jovens da pastoral universitária, jovens estudantes, inclusive, que querem fazer grupos de estudos, para ler textos que comecem a refletir o que é a economia de Francisco e Clara, a partir do nosso chão, a partir do seu chão. A pastoral do povo de rua aqui, né? Movimento social, estudantes de teologia, de filosofia, de outros lugares da comunicação, por aí vai. Os nossos lugares precisam ser atravessados pela economia de Francisco e Clara, como um projeto de discussão onde esse projeto de civilização que a gente tem hoje precisa de uma reformulação. Qual é o projeto? Qual é o livro que a gente abre para ler e entender? Ele está sendo confeccionado por nós que estamos aqui. Os povos que fazem a história e que não permitem que a história seja dominada por grupos de dominação, de intolerância, de indiferença, que insistem a tomar o poder no Brasil, a organizar-se politicamente, e nós ficamos recuados. Então é um processo, a economia de Francisco e Clara, a ser construído por nós, a partir das nossas perspectivas. E se educação é um projeto civilizatório e economia também é um projeto civilizatório, nós queremos então outras civilizações possíveis ancoradas numa perspectiva da ecologia integral. E ecologia integral a gente tem às vezes até que é um processo de viver ela e buscá-la e tateá-la cada vez mais. Porque alguns é somente simplesmente se aproximar do sistema vivo. Outros vai ser, caminhando cada vez mais, a construir uma justiça socioambiental. E outros a construir uma nova relação política baseada em toda a vida do planeta que não seja só o homem. Eu falo só o homem porque nós estamos numa realidade econômica que são os homens que estão determinando e arruinando a sociedade como um todo, dentro do coração dessa sociedade que nós temos. Pois bem, então, esse porvir que a economia de Francisco e Clara pretende, ele se insere a partir de agora em nós. E confeccionar isso vai ser beber da fonte dos nossos povos de resistência e de luta, que já há muitas décadas constrói e insistem em construir alternativas aqui no nosso chão.
Se a gente for olhar, por exemplo, o Equador e a Bolívia, nos últimos 20 anos, lutaram para construir uma constituição plurinacional, reconhecendo não só o povo enquanto cidadão. Vocês já souberam disso? Quem foi o outro a ser reconhecido como sujeito na Constituição do Equador e da Bolívia? A natureza. A natureza como sujeito de direitos. Inclusive na Carta Magna eles falavam o seguinte: o rio é um sujeito de direitos. Por quê? Porque dentro do rio há um conjunto de sociedades. É bonito isso, né? Quem são as sociedades? Eu vejo água. Eu não vejo sociedade ali. Porque o meu olhar é antropocêntrico, é claro. Então, há povos, há grupos e movimentos que se inserem na luta histórica da nossa América Latina buscando libertação. Os povos indígenas que lutaram por essa Constituição plurinacional nesses países. E que mesmo que foi consolidada a Constituição, até agora estão lutando para inseri-las de fato em acontecer. Porque ao mesmo tempo que o Equador aprovou a Constituição de reconhecer os direitos da natureza, foi reconhecido uma fonte de petróleo numa região chamada... esqueci agora, não estou me lembrando o nome dela. E começaram a fazer extrativismo ali. Qual o interesse do extrativismo? Econômico. Minas Gerais, esse coração da exploração tão brutal, tão a céu aberto da mineração, como a gente vê em outras regiões, mas aqui muito mais latente. São essas lutas que a gente começa a refletir e falar, é preciso dar um basta. Então a economia de Francisco e Clara, por mais que estejamos num processo de oração, ela não é católica, ela é ecumênica. Pretende-se ser ecumênica, né? Por que pretende-se? Porque quem vai fazê-la ser ecumênica somos nós. Somos nós que vamos falar não. Religiões em harmonia, construindo um processo de discussão, incidindo nas comunidades de fé, falando o que é um processo econômico que a gente precisa transformar. Então, esses são os processos iniciais que nós estamos construindo, que não deixa de ser um projeto educativo. E esse projeto educativo se insere como um grande gesto concreto que temos acreditado ser a campanha da fraternidade. Que voltar para outros modelos econômicos é começar a reunir o povo e perceber ferramentas coletivas de resistência, de criatividade, de cooperação, colaboração, para atravessarmos o limiar, né, chegarmos a essa ponte onde a gente consiga ver novos modelos econômicos surgindo a partir do nosso exercício cooperativo de ser. Se esse sistema econômico hoje agremia aí 20 milhões de pessoas desempregadas, um Estado de políticas públicas desmontado, uma economia financiarizada e tecnocrática que cada vez mais exclui o ser humano, a gente precisa começar a dar respostas para isso. E por isso estamos aqui. Dentro desse processo, começar a refletir, produzir e reunir o povo para ações mais cooperativas e colaborativas, percebendo uma coisa, a etimologia da palavra economia, né? Nós somos um corpo econômico. O que a gente produz, a gente consome, e a gente gere um sistema vivo à nossa volta. Seja a nossa casa, seja o nosso movimento, seja a nossa pastoral, nosso grupo. Então por que a gente não produz a economia solidariamente nos nossos lugares, nos nossos territórios? É a partir disso que a gente começa a virar a chave, que é a recepção da economia de Francisco e Clara nas realidades que estamos inseridos. E o grupo de reflexão e trabalho, ele tem esse desafio de trazer isso para dentro da universidade, onde os currículos às vezes podem não estar vendo uma crítica ao modelo econômico, ou os currículos que nem pensam em economia, mas todos reproduzimos a economia. Precisamos agora parar para pensar e parar para refletir como a gente produz essas reflexões cada vez mais paulatinamente dentro do processo de reflexão nosso e da nossa prática em conjunto. É para isso que somos chamados e é para isso que vocês estão sendo apresentados à economia de Francisco e Clara. E, portanto, para terminarmos, a economia de Francisco e Clara, nós teremos um encontro lá em Assis em setembro. Vai jovens que se inscreveram e foram selecionados para participar desse encontro. Aí a gente olha e fala, nossa, que bonita vanguarda, que esses jovens vão lá e mudem a economia, que é o que a gente mais quer.
Mas isso não vai acontecer, né? O que a gente tem ali é dar a mão ao Papa para selar esse compromisso. Mas existe um grupo em cada território que deve alavancar esse processo de construção. Não é uma vanguarda que vai e resolve os problemas, mas é o grupo que está aqui que constrói essa elaboração econômica, de transição, que vamos dizer, né, uma transição socioecológica. A partir de um novo paradigma de relação social e de um novo paradigma de relação ecológica, construir essa arquitetura econômica. Ou seja, porque se nós temos hoje pessoas desempregadas, o Papa Francisco falava no encontro dos movimentos populares, né? Nós podemos ter todas essas pessoas com uma renda, para que não fiquem na miséria, para que produzam suas vidas, para que gerem novas relações econômicas. É uma questão de decisão econômica. E como a decisão econômica não está na mão do povo, a economia de Francisco e Clara, ela bebe dessa intuição de fazermos nós as decisões do povo, retomarmos a nós as decisões de uma soberania econômica, de uma democracia econômica, ou seja, de retomarmos os processos de decisão dos interesses econômicos. Porque economia é um assunto muito sério para ficar na mão de um grupo de técnicos ou de tecnocratas, né, Tânia? Que pode ser somente grupos de pessoas que pensam em economia a partir de quem? Do mercado, das corporações. A economia deve ser refletida por nós todos. E não é eu sou sociólogo, né? Todos aqui, cada um numa área. Não é para a gente falar assim, dominar o que é o mercado econômico. A técnica da economia pode continuar a existir e deve continuar a existir. Mas a decisão política deve prescindir da decisão técnica. E hoje, a decisão técnica, a partir de interesses políticos de alguns grupos, prescinde os interesses de toda a nação. Quando decidem milhares de pessoas passar fome, quando decidem milhares de pessoas não ter moradia, quando decidem cortar um tripé da nossa Constituição, que são as políticas de seguridade como saúde, previdência e assistência e serviço social. São decisões políticas. Pode parecer número, pode parecer cálculo difícil, pode parecer discurso bem embasado que fala assim, olha, de fato não tem mesmo como reunir, né? A gente já ouviu muitos governantes falando isso, né? Não tem o que fazer, não tem orçamento. Meu pai mesmo, às vezes, olha para mim e fala, Eduardo, vocês ficam falando coisas assim, mas olha, não tem dinheiro. Esse mito da falta do dinheiro faz com que a gente fique aprisionado no discurso tecnocrata, no discurso da técnica que mente e confabula nós não termos essa riqueza. Mas o Brasil, um país riquíssimo, uma população gigantesca, possui respostas econômicas a partir da sua decisão de fazer uma economia a partir do povo. É esse exercício político que fazemos na economia de Francisco e Clara e que agora temos mais todos esses que estão aqui se somando a nós, a fazermos juntos esse processo de transição, de reflexão. E por isso que o GRD vai propor muitos momentos aqui dentro da PUC para a gente voltar a refletir. Seminários, encontros, debates, dialogando com outras universidades e com aqui mesmo, para que todos nós tenhamos muito certo uma pedagogia de uma economia de libertação. Porque hoje a nossa economia é de dominação. O poder que a gente acostumou a construir na política é concentração. O poder concentra e por vezes oprime. Na economia de Francisco e Clara, a gente ousa brincar com a palavra que na verdade a gente quer uma energia de organização popular de potência. O povo começa a autogestionar projetos econômicos, comunitários, territoriais a partir de políticas públicas. E isso, potência, ela é dissipativa. Ela desenvolve a gente se envolver e construir processos de libertação. O poder hoje ele oprime, organiza, disciplina e violenta nossa subjetividade de dizer não é mais possível a gente se fazer nada. Por isso aqui nos unimos e queremos falar, é possível fazer algo. Então, para encerrar, e irmos nos preparando para o que a gente leva para Assis em setembro, e depois a Manu vai apresentar alguns jovens que estão aqui, o Fred até lembrou, né, de nós que vão para Assis, para esse debate, essa participação lá, nós também queremos construir esse projeto a partir daqui. Então nós temos aqui esse cartaz, não à toa aqui.
Tem até umas 4 canetões aqui. Que a gente possa, nesse momento, colocar o que não deve ser esquecido pela economia de Francisco e Clara. O que deve ser colocado como prioridade nesse nosso debate da economia de Francisco e Clara. Pode ser uma palavra, pode ser uma pessoa, pode ser um grupo, pode ser uma entidade, um movimento, aquilo que florescer na gente. Mas eu queria convidar cada uma que fique à vontade e venha colocar aqui nesse cartaz o que nós achamos que não pode ser esquecido, então, a partir dessa fala que eu fiz, né? Falei que era uma conversa e eu fiz uma fala, né? A gente tem esse grande problema humano que a gente vai trabalhar. O Ramon está trabalhando isso comigo. Ele fala, não, a gente só vai ouvir. Tudo bem? Tem dúvidas? Não? Então, por favor, já que vocês estão sem dúvidas, o canetão é de vocês. Por favor. Depois que colocou, vocês falam aqui. Muito bem. O velho? O idoso, né? Muito bem. O velho, idoso, não pode ser esquecido. Horrível, foi idoso. População de rua. População de rua. Muito bem. Você, meu camarada. Os pobres. Pois não, você que pode ser ruim. Não nos esqueçamos da diversidade e da equidade. O senhor falou aí? Coloca aí. Quem erra tem que corrigir, o outro não pode fazer por outro não. Já coloquei de fome. Você, querida. A mulher. A mulher. Os velhos e educação. Eu queria colocar saúde, mas não pus, vou colocar. Fala aqui o que você colocou. Cuidar de nossa casa. Os povos tradicionais. É povo velho igual eu, filho. Mais alguém? Coragem. Fala aqui, velho. O que você colocou ali? Direito à habitação, moradia. Muito bem. Quem quer falar, mas não quer colocar, tá? Olha só. O trabalho, acho que o trabalho é essencial. Como diz Gonzaguinha, né? O homem sem trabalho, o homem não tem honra e sem sua honra se perde, se mata. Acho que o trabalho é um causador de inúmeras depressões, Muito bem, né? Bela fala. Coloquei educação para todos. Educação para todos. Tem saneamento básico aqui. Não, o que foi? Descartadores de material reciclável. O Ramon está produzindo aqui. Paulo Freire. Problema de saúde. Muito bem. O meio ambiente. amor. Amor. Crianças. Estamos. Não podemos esquecer de levar Deus. Não, por favor. Isso. Deus. Que Deus. Que Deus. Ai, ai. Mais alguém? Quem quer só falar aqui, a gente vai colocando. Qual Deus? A ganância. Mas levar pra lá?
ter a ousadia de conquistar. Muito bem. Justiça social e família. Muito bem. Mais alguém? O Igor não colocou, né? Quer colocar, Igor? Olha eu. Expondo o coleguinha. Acho que a gente pode colocar a configuração da vida de cada um a Jesus Cristo. Muito bem. Legal, Igor. Tem mais? Muito bem. Eu quero colocar soberania nacional. Eu acho que estamos ainda lutando contra deixar de ser colônia e lutar pela soberania ajuda a gente a resolver os outros problemas. Você colocar aí, Manu, soberania nacional. Lugar. Aqui, ó. Alguém ficou com uma vontade, é o momento agora. Bem, vocês percebem que a gente consegue fazer um painel de ideias e que a gente começa a conhecer cada um que está aqui, que a gente nem fazia ideia, que existem projetos comuns. Projetos comuns de construir essa nossa casa comum. O critério inicial para a transformação da realidade, nosso agora, é que nós nos unimos e temos sede de transformação. Uma transformação que, a partir de uma educação problematizadora, a partir de uma realidade que a gente não naturaliza, a partir da percepção de que nos falta algo e a gente pode ser muito mais, isso tudo pode ser cada vez mais confeccionado por nós. Por isso é que a gente se reúne para chamar cada vez mais pessoas a construir a economia de Francisco e Clara, que remete lá à experiência de santos que viveram 800 anos atrás uma forma de vida austera, simples, cooperativa e que foram viver em comunhão e harmonia com todos. Uma economia de partilha, uma economia de colaboração, uma economia também com espiritualidade, isso é super interessante, né? Mas nós não produzimos uma outra reflexão se a gente não se une aos atores e atrizes de mudança. Por isso que nós precisamos nos conectar cada vez mais aos que o Papa Francisco chama de poetas sociais. Os poetas sociais são esses que abraçam a experiência de uma sociedade de luta. O Papa Francisco chama os poetas sociais de quem? Quem são os poetas sociais? Os movimentos sociais e populares, que insistem em ocupar pela moradia, que insistem em lutar por uma educação pública, que insistem e ousam conquistar um Brasil mais popular, solidário, de partilha. São essas experiências que vamos cada vez mais conectar, porque são saberes que a gente tem que mergulhar e entender caminhos para se construir uma sociedade e uma vida feliz e coletiva. Porque senão a gente cai num lugar de teorias que a gente fica distante de quem faz a mudança. Não teorizamos uma economia nova. A gente tem que concretizá-la dia após dia. Porque senão o Papa Francisco vai embora e morre o projeto. Porque ele não foi concretizado na realidade e não inserido num processo de transformação e mudança do território que nós pertencemos. E agora falando território Brasil. Por isso, economia vai ser o tema principal das eleições. Qual é a economia que vamos discutir? Quais são as pautas que a gente vai colocar? Nós convidamos vocês que estão aqui a continuar a refletir com a gente, a nos acompanhar enquanto grupo de reflexão e trabalho, a discutir com o grupo da Articulação Brasileira Mineira, para a gente ir continuando, pautando e discutindo temas pertinentes da nossa realidade. Por isso, meus amigos e minhas amigas, esse é o convite que nós fazemos e agradecemos a presença de vocês por isso, tá bom? Antes de encerrarmos, passo a palavra para a nossa Manu querida, que vai dar os nossos avisos, recados e tudo mais, e apresentar também a galerinha. Tá. Então, pessoal, primeiro eu quero fazer um convite para vocês. Esse cartaz que está aqui, ó, é da Feira e do Seminário de Economia Popular Solidária, que vai acontecer do dia 3 a 6 de maio. E o tema da economia do Seminário de Economia Popular Solidária da PUC esse ano vai ser por uma economia plural e participativa. Esse evento vai acontecer no dia 3 de maio, virtualmente, então todo mundo pode participar
E nós vamos discutir, inclusive, a primeira mesa vai ser um debate mediado pelo Theo, que também participa do grupo de reflexão em trabalho, o professor Theo, e a Gabriela Consolar, que é uma jovem também, que participa da articulação brasileira. Ela vai falar sobre a economia de Francisco Clara, e a Denise Cassama, que é do Conselho Regional de Economia, do Conselho Federal de Economia, ela vai falar sobre a economia solidária. E nós teremos outras atividades também no decorrer do dia. E, peraí, é José Maurício? Você? Espera aí só um pouquinho que eu vou te apresentar. Ah, tá. Ô, pessoal, então deixa eu mudar aqui. Eu só queria apresentar o José Maurício. Vem cá rapidinho. José Maurício, Ramon, vem cá. Edu, levanta. Douglas, cadê Douglas? Só para vocês conhecerem um pouquinho mais, daqui nós somos os jovens que vamos levar tudo isso lá para Assis. Ó, José Maurício, Manu, Douglas, Edu e Ramon. Eu queria... Tem a Marina, que também ela não conseguiu participar. A Bruna, tem o Christian, o Gustavo, tem outros jovens, mas só para vocês conhecerem um pouquinho mais. Nós vamos levar com certeza, assim, né, com a participação de todos, um pouquinho do que a gente aprendeu aqui também hoje. E é isso, obrigada. Pode ir, deixa eu continuar. Então, pessoal, o seminário de Economia Popular Solidária vai acontecer online, está todo mundo convidado. E no dia 4, 5 e 6, nós vamos ter a tradicional feirinha de Economia Popular Solidária. Para quem é aqui da PUC, é no prédio 30, é ali no alpendre do encontro, na varanda ali. Então dá para todo mundo participar também, está todo mundo convidado. Inclusive a pastoral do povo da rua, vem 3 empreendimentos de lá, que é o Plantação, qual que é o outro? O Pop Limpe e o Sabor do Canto. O pessoal também vai participar com a gente. Teremos várias apresentações culturais, vai ser um evento muito bacana, conto com a participação de todos. E muito obrigada. Douglas, cadê o Douglas? Vamos tirar? Ô, gente, o Edu tá dando uma ideia aqui da gente tirar uma foto todo mundo junto. E aqui, ó, nós temos uma fala final, que é o seguinte: desejamos que este encontro nos tenha ajudado a abrir espaços e novas inspirações para uma educação integral. Momentos novos, como ponto de partida para novos projetos de vida. Obrigada, viu, pessoal? Então, já desejando a todos uma boa noite, queremos agradecer a presença de cada um dos senhores e das senhoras, fazendo uma menção muito especial aos professores que também que estão presentes, que trouxeram as suas turmas, e deixando na esperança para cada um de que aquilo que está no papel permaneça no coração também como uma cobrança, como uma proposta, uma iniciativa, pois a esperança não decepciona. Então que a gente confie que junto do Santo Padre, junto de todos nós como irmãos, nós teremos muitas novas possibilidades, ao tempo que para além das possibilidades teremos novidades, novos tempos. Então obrigado a todos e terminaremos escutando o Samuel. Obrigado a todos e uma boa noite. Estou interferindo na programação dos três já, tá vendo? Você pediu uma poesia, eu trouxe duas. População de rua é assim. Mas, na verdade, a Manu falou dos empreendimentos, um deles é o Mão Seleta, né? E aí o Plínio é um estudante também, está com a gente no projeto, e ele disse para mim: faz uma poesia para o Mão Seleta. Eu disse: olha, vamos tentar escrever alguma coisa. Ficou assim: Mãos Seletas. As mais lindas das pinturas, os desenhos de arquitetura, os frutos que o mundo tem e os frutos que ainda vêm,
são obras de mãos seletas de um punhado de alguém. Mãos que catam e acolhem, que fazem transformação, produz sustento e renda, ainda aquece o coração, afaga e protege o filho, faz do homem um cidadão. Mão seleta seja santa na hora da consagração, a hóstia é levantada e segura com o coração. Mãos seletas sejam justas, faça justiça ao irmão. Saúde nas mãos amigas, mãos que testam e vacinam. Existem mãos solidárias que alimentam e conclamam. Santas mãos são todas estas, mãos que cuidam, mãos que amam. Partiu foto, né? E depois feriado não tem aula, é verdade. A galera tem segundo período, vem lembrar. Fiquem aqui na foto e a gente puxa o cartaz pra cá. Vem pra cá, galera. Quem puder, né? Claro, o pessoal tem aula aí correndo. Tem aula agora? Aí. Tem aula agora? Bem-vindo aqui, pessoal. Por favor. Registro desse Agora? Tem aula agora? Não tem? Agora. Vai ser na hora já, né? Começou o intervalo agora. 8h37. Já tem fila. Defesa do cartaz. Você cabe todo mundo, gente. Sorria. Gente, alguém troca o sorrinho. Ali, ó, ele tá ali, ó. Todos com Raes. Olha o X. Cara,